Dentro do reino demoníaco, o guerreiro Vermouth e seus 4 companheiros invadem o castelo para subjugar os reis demônios. Eles já haviam derrotado 3 dos 5 reis demônios, mas ainda restavam 2. Uma horda de demônios, de todos os tipos os atacam, e Vermouth, com um único golpe, abre caminho, os derrotando instantaneamente. Esse é o poder do grande Vermouth, o personagem mais fodão de todos. A gente sabe disso porque ele tem cabelo branco. Atrás dele, uma maga. Enquanto segue ele, ela comenta que definitivamente pode usar os seus poderes. Ela saca seu cajado e assim o faz. E inúmeras magias elementares surgem do nada, limpando o caminho. Esta é Seiya, a sábia, uma sacerdotisa. Tenta abençoar todos com sua magia sagrada. E é nesse momento que um demônio a ataca. Mas parece que ela não é tão indefesa assim, galera. Ela saca uma massa que estava no cinto dela e esmigalha a cabeça do monstro. Ela é Anis, a fiel, o mais robusto do grupo. Ataca com um gigantesco machado, e com apenas um balanço de seu braço, dizem os monstros em seu caminho, e uma chuva de partes dos corpos dos demônios caem sobre ele. Ele é Moron, o bravo, o último do grupo e cheio de cicatrizes. Passa correndo por Moron. Ele exige que Vermouth pare de avançar. Ele corre em direção aos monstros, gritando para que saiam do seu caminho, cortando todos, dando espadada para todo lado. Este é Hamel, o tolo. Ele sempre teve inveja de Vermouth, o fodão de cabelo branco, e o considerava seu rival, mas ninguém realmente reconhecia isso. Após limparem o local dos demônios menores, o grupo procura por pistas. É quando Hamel percebe algo, que Vermouth está em perigo, e no último segundo, salta à frente dele, recebendo o ataque, que atravessa seu peito. O demônio que atacou parece ser poderoso, e Hamel, com um buraco em seu peito, cai de cara no chão. O demônio então ataca Vermouth da mesma maneira, mas, agora preparado, ele desvia, com um movimento ágil, com um único golpe de sua espada, o corta ao meio, e acaba com cada parte do demônio. O grupo corre para o lado de Hamel chamando pelo seu nome, e Vermouth observa, notando que ele não precisava morrer assim. Hamel diz que essa morte é honrosa. Até esse último momento, lamentou seu passado por não ter sido honesto com seus amigos. Hamel estende a mão e exige que Vermouth derrote o rei demônio. Ele agarra sua mão, e jura em nome de sua honra, que todos os reis demônios serão massacrados. Hamel sorri com certo arrependimento e faz as pazes com todos. Ele pede a Anis que ore por ele. Diz a Moron que ele é o guerreiro mais bravo que existe. Ao se voltar para Seiya, nota que sempre gostou dela. E então corta para um moleque todo irritadinho. O garoto de cabelo branco e olhos amarelos, que diz nunca ter afirmado gostar de Seiya, acha isso pura ficção. Se ao menos o autor não fosse anônimo, ele poderia lhe ensinar uma lição ou duas. Ele pega o livro novamente e se pergunta por que todos têm títulos tão grandiosos como o Sábio ou o Grande, enquanto ele era o Tolo. Será que isso foi escrito por alguém que ele derrotou há 300 anos? O mesmo vale para seus companheiros. Por que eles não fizeram nada a respeito deste livro? Mas é justo, considerando que eles nunca imaginariam que Hamel, uma vez morto, reencarnaria assim, com todas as suas memórias intactas. Hamel morreu no meio da subjugação dos reis demônios, há 300 anos, e reencarnou como um descendente de Vermouth. Agora ele atende por Eugênie Leonhardt e tem 13 anos. Enquanto ainda estava vivo, Vermouth teve muitas concubinas, além de sua primeira esposa. Eugênie acha isso estranho, pois Vermouth não era do tipo que corria atrás de mulheres sem necessidade. Será que ele mudou de ideia? Mas ele entende, afinal, todos têm suas necessidades. As únicas famílias consideradas descendentes diretos são as crianças da primeira esposa. Mesmo tendo o mesmo sobrenome Leonhardt, a família de Eugênie é considerada um ramo indireto. Esses tipos de famílias são proibidas de treinar sua mana e de usar espadas de verdade antes do ritual de sacrifício de sangue. Para um garoto de 13 anos, ele é bastante forte e pensa que hoje é a última vez que usa uma espada de madeira. Ele treina com sua espada e seus movimentos são extremamente rápidos. Ele lança vários golpes diretos no boneco de treinamento, um após o outro, sem parar para respirar. E no último golpe, sem muitos esforços, ele parte o boneco ao meio, que sai voado para o alto, e cai no chão nos pés de seu pai. Ele observa isso com uma expressão assustada, pensando em como ele pode fazer isso com tanta facilidade. E nota que essa não é a primeira vez que ele quebra um desses. Eugênie se vira para ele e o chama, e seu pai percebe o quão musculoso ele é. Bastante intimidador para um garoto de 13 anos, o garoto tem cara que só come batata doce e não perde um intervalo de treino. Eugênie pode ser seu filho, mas às vezes ele tem medo dele,
pois ele não age ou fala como uma criança. Não há inocência naqueles olhos, e mesmo tendo perdido a mãe muito jovem, ele nunca sentiu falta dela. Seu pai fica pensativo. Eugênie comenta que as habilidades do ferreiro são absolutamente um lixo. Ele vira para seu pai com aquele olhar de psicopata e diz que o ferreiro desta cidade é uma porcaria e que vender lixo de baixa qualidade assim deveria ser considerado um crime punido adequadamente. Seu pai tosse e diz que lhe dará um aviso. Mas, falando em coisas a fazer, o ritual de sangue é amanhã. Eugênie pensa que esse ritual de sangue deles é uma tradição estúpida dos Leonhardt, realizada uma vez a cada 10 anos. Todas as crianças entre 10 e 15 anos, seja do ramo direto ou não, se reúnem na residência principal da família para o ritual. Lá, eles competem em uma espécie de prova para descobrir quem é realmente digno do sobrenome Leonhardt. Esgrima, combate corpo a corpo. Cada ritual tem suas provas específicas para analisar as capacidades dos membros da família, mas os ramos principais têm uma vantagem, pois eles têm permissão para treinar com armas reais e mana desde jovens, então eles basicamente garantem que a família principal se saia melhor e que os ramos familiares permaneçam nos seus níveis. O pai olha para o boneco de treinamento e pensa que este filho dele tem tanto talento que ele não consegue imaginar que seja realmente seu filho e, se apenas ele tivesse nascido na família principal, tudo teria sido diferente. Não, se ele tivesse puxado para seu pai, nunca teria que sentir a grande diferença que há entre eles e a família principal. Eugênie percebe seu pai pensativo e pergunta se há algum problema, mas ele responde que está tudo bem. Eugênie sabe o que ele está pensando, mas ignora e não faz mais perguntas. Seu pai pega ele pelos ombros para lhe dar um aviso. Ele olha diretamente para ele e diz para ele nunca competir com a família principal, que mesmo ele tendo talento ele nunca será capaz de superar aqueles que treinaram com espadas de verdade e receberam treinamento de mana. Eugênie concorda com seu pai e diz que não vai competir contra eles, mas na verdade, isso será a primeira coisa que ele vai fazer, na primeira oportunidade. Olha a cara de quem vai obedecer. Eugênie pensa que não importa onde ele nasceu, ele não vai deixar que esses tolos o derrotem. Nessa cerimônia de sucessão vai ter 3 representantes da família principal e 6 da linhagem indireta. Um dos 3 da linhagem principal é filha da primeira esposa, e os outros 2 são gêmeos, filhos de uma concubina. E fora eles, há também 2, da linhagem indireta, que merecem atenção. Mais uma espadada e mais um boneco cortado ao meio. E ainda reclama do ferreiro. E mais uma vez, com cara de psicopata, ele demonstra estar empolgado com a competição. Amanhã chega, e ele parte para a mansão principal. Enquanto Eugênie pega a carruagem para o ritual, ele reflete sobre sua vida passada como Hamel. Ele se lembra que quando era uma criança e descia o pau nos figurantes, ele se considerava um gênio. Aprender parecia fácil, ele melhorava rapidamente em comparação aos outros. Mas isso foi até ele conhecer o fodão de cabelo branco. Vermouth. Treina direito, ai seu merda. Eu tô treinando, não tá vendo. Seu bosta. O verdadeiro problema era que, embora não fosse um gênio, alguém próximo a ele era incrivelmente habilidoso tanto em esgrima quanto em magia. Esse alguém, apelidado de Deus da Guerra e mestre de tudo, era Vermouth. Ele era originalmente apenas um duque em seu país natal, o Império Kiel. Ele se aposentou de seu cargo e foi louvado como guerreiro. E pensando nisso, ele lembra dos seus companheiros. Seiya, a sábia, que assumiu a posição de mestre da Torre Mágica no Reino Mágico de Arotian, sendo a mais jovem mestre de todos os tempos. Anise, a fiel, que apesar de ser uma sádica por dentro, agora é chamada de santa no Santo Império de Urus, tendo até escrituras sobre seus ensinamentos. E Moron, o valente, que surpreendentemente fundou seu próprio reino, que infelizmente, nomeou em homenagem a si mesmo. Para quem não sabe, Moron é a pronúncia para estúpido em inglês. Todos eles tiveram vidas incríveis até suas mortes. Mas então, por que o Rei Demônio ainda respira? Naquela época, Vermouth jurou destruir todos os reis demônios, esses descarados. Ele morreu originalmente no castelo do Rei Demônio das Encarcerações, e parece que Vermouth fez uma promessa a esse Rei Demônio após sua morte, e já podemos deduzir que essa promessa é o motivo dele ter reencarnado como Eugênie. Por causa dessa promessa específica, a guerra contra os reis demônios chegou ao fim, e o mundo vive em paz até hoje, 300 anos depois. Dentro da carruagem, o Sr. Gordon nota que Eugênie deve estar bastante nervoso, mas não deve ficar nervoso, pois, se estiver, terá dificuldades quando realmente encontrar o chefe da família principal. Eugênie agradece pelo conselho, e Gordon comenta que, a partir dali, tudo é propriedade dos Leonhardt, mas ele não precisa se preparar para descer, pois a residência principal ainda está bem longe. Eugênie se pergunta por que Gordon é tão presunçoso,
considerando que nem é sua propriedade. O cara tá parecendo que tá na casa dele. Ele comenta que deve ser inconveniente ser tão grande. E Gordon observa que há vários portais de teletransporte espalhados. Então, na verdade, é bem conveniente. Eugene quer perguntar por que não lhe foi permitido usar um desses portais, mas já antecipa a resposta e prefere apenas calar a boca e sorrir. Após algum tempo, eles chegam à residência principal da família, que é imensa e reluzente de ouro por todos os lados, e ele está pronto para provar suas habilidades para o patriarca da família. Ele entra e absolutamente ninguém veio recebê-lo. Na verdade, tem um carinha varrendo ali. Eugene nem sequer está surpreso por não ter recebido uma cerimônia de boas-vindas. Ele já esperava por isso, por ser um membro de um dos ramos secundários. Olhando para o caminho vazio à frente dele, ele avista a bandeira da família com seu brasão. Os únicos permitidos a terem o brasão do leão em seu peito esquerdo são aqueles da linhagem direta. Ele perguntou a Gordon se algum de seus parentes chegou, e Gordon nota que é o primeiro a chegar. Então, eles devem se mudar para a casa de hóspedes. Uma empregada estava à espera de sua chegada. Ela se chama Ana e o cumprimenta, dizendo que ela estará atendendo a todas as suas necessidades durante sua estadia. Se houvesse algo que ele quisesse, tudo o que ele precisava fazer era tocar esta campainha. Eugene está agradecido por pelo menos terem lhe dado uma empregada pessoal, e pergunta sobre sua idade. Ela diz que tem 16 anos e que acabou de terminar seu período de treinamento. Eugene sorri e pensa, 16. Quem atribuiu essa empregada inexperiente a ele deve estar tentando iniciar um problema. Se ele fosse repreender a inexperiente empregada por um erro, isso poderia causar problemas para ele. Ele pensou que estão tentando assediá-lo ousadamente. Ele pergunta quando os outros chegarão e ela diz que devem estar aqui dentro dos próximos 4 dias. No mais tardar, ele se levanta e pede a ela para guiá-lo até os campos de treinamento. Na está meio surpresa, mas ainda assim o faz. Fora do prédio principal, 2 crianças da família principal falam sobre Eugene. Como é seu nome? Pergunta o menino. Eugene. Ele é da mesma idade que a gente, confirma a garota. O garoto comenta que como ele é de uma pequena cidade do interior, provavelmente treina com enxadas em vez de espadas. O menino diz que sua carruagem deve feder por causa de como ele vive mesmo que seja parente. Ele ainda teria que pagar por danificar a residência da família principal. A menina diz que ele está absolutamente correto, então eles devem ir e repreendê-lo. O menino diz que eles estão apenas dando um aviso a ele e exige que a menina o siga. Outra criança da família principal olha pela janela para eles. Mas é quando Ciel percebe, e olha para ele com os olhos de uma fera. O faz tomar um susto, e recuar, e ela sorri com satisfação. Eugene começa a treinar com uma lança, que está cheio de peso, parecendo Rock Lee, e dá mais uma respirada. Se prepara e dá uma lançada para frente, e levanta a lança. Faz posição de sentido, dá mais uma lançada para frente, e faz uma sequência de ataques rapidamente. Enquanto faz isso, nota que de forma alguma era preguiçoso em sua vida passada como ou quando se tratava de treinamento. Mas esse novo corpo foi treinado furiosamente desde que ele reencarnou e, não importa o quanto ele force seu corpo, ele nunca ficou doente. E mais um corte rápido para cima, e suas lesões cicatrizam extremamente rápido, e com um movimento horizontal. Ele faz um corte no ar que levanta muita poeira, parece criança quando ganha um brinquedo novo. Ele sorri e psicopaticamente pensa, esse corpo do descendente de Vermouth é capaz de coisas que ele apenas sonhava, e lança mais um golpe frontal. A empregada olha para o treino e pensa, que retardado. A empregada olha para o treino e pensa, que retardado. Ao pensar que ele seria capaz de se mover tão rápido com sacos de areia em seus braços e uma lança, é quando ela ouve alguém perguntar o que esse cara está fazendo. E ela reconhece esses como os irmãos Cian e Ciel, também perguntando o que eles estão fazendo aqui. Cian repete sua pergunta. O que aquele cara está fazendo ali? Eugene para seu treinamento, e diz que é muito claro o que ele está fazendo. Praticando com a lança. Ele também o chama de idiota. E Ciel empurra seu irmão para fazer algo, já que esse garoto do interior acabou de chamá-lo de membro da família principal de idiota. Cian fica com raiva, mas com muita raiva, e exige um pedido de desculpas. Eugene instantaneamente se desculpa, deixando-o sem reação por um momento. Ele diz que não foi sincero em nada. Ele precisa se curvar com sinceridade e então pedir desculpas. Eugene diz que eles devem ter a mesma idade. Então por que ele deveria se curvar se eles são amigos? Cian pergunta quem ousaria considerá-los amigos e mesmo que eles sejam ambos Bjornhart, eles não são iguais. Ciel lembra sobre a carruagem, e Cian começa a repreendê-lo e exige que ele limpe a carruagem com a qual ele veio,
pois provavelmente fede de todos os animais de fazenda que ele deve ter cuidado. Eugênia apenas olha para essa desculpa de insulto, e pergunta a Na se ela é sua serva pessoal, o que ela confirma isso. Ele diz que ela deve ir limpar a carruagem em vez dele. Na não sabe o que fazer, e Cian observa que ele disse a ele para limpar especificamente. Então, como ele se atreve a ordenar a uma serva para fazer isso, ele está realmente desrespeitando a ordem de Cian Leonhardt. Ele ignora o que disse Cian e, aproveitando que ele disse seu nome, ele se apresenta dizendo ser Eugênio, e Ciel também o faz, dizendo ser Ciel Leonhardt. Cian diz que não há sentido em ser gentil com um lixo como ele. Ele vê que tem uma espada por perto, e pega ela, e já que ele ignorou uma ordem direta, ele o desonrou, então um duelo deve acontecer. Eu te desafio, enfatiza Cian. Eugênio sorri sem levar a sério o que ele disse, e diz que ele não deveria jogar essa palavra por aí tão facilmente, e que só quer continuar treinando. Então por que não podem ir embora? Cian pergunta se ele está com medo, e é quando sua expressão muda. Ele realmente deve estar com medo, certo? Então, nesse caso, ele deve curvar a cabeça e pedir desculpas pelo que fez. Eugênio diz que de forma alguma está com medo e também não quer duelar ou pedir desculpas. Cian diz que ele não quer fazer nada, então ele vai apenas fugir? Seus pais provavelmente não ensinaram a ele o que é honra de verdade. É quando Eugênio começa a tirar seus pesos de braço, e Cian pergunta o que ele está fazendo. Eugênio observa que ele queria um duelo e é isso que ele terá. Então ele deve jogar o lenço. Ele joga o peso para trás, e manda ele jogar o maldito lenço. Não vai jogar não? Eugênio continua a se despir e parece que até o colete que estava vestindo também era pesado. Ele cai no chão deixando-se impressionado. Quantos pesos esse cara tinha? Pensando que eles eram apenas se mostrar. Até o colete dele tinha peso? Mas agora ele não pode recuar, já que é ele quem o desafiou para um duelo. E então Ciel vai zombar dele pelo resto da eternidade e ele também deve puni-lo por manchar sua honra. Ele joga o lenço em sua direção, e exige que o duelo comece. E é nesse momento, Eugênio finalmente tira o peso final, e quando o lenço cai ele aceita. Naquele exato segundo, Eugênio ataca Cian instantaneamente no estômago, encerrando a luta com apenas um golpe. Enquanto Eugênio não demonstra ter feito nenhum esforço, ele lança Cian para trás, e declara ter vencido a luta. Ciel corre para o lado de seu irmão, para saber se está bem, e quando ele joga tudo para fora, e ela recua quando vê, tapando sua boca. Ela volta sua atenção para Eugênio, e diz que ele é um covarde e isso de forma alguma foi um duelo honroso. Eugênio diz que não houve covardia, já que o duelo começou quando o lenço foi jogado. Então é culpa dele por baixar a guarda. Ciel não pode negar isso e em vez disso diz que ele deve ter treinado em mana. Eugênio observa que as linhas secundárias não podem treinar com mana até depois do ritual de sucesso. Ciel não acredita e o chama de mentiroso, pois não há como ele ser capaz de balançar algo tão pesado sem mana. E também o ataque que ele realizou foi rápido demais ao ponto em que mesmo que Cian estivesse em guarda total, ele não poderia ter feito nada. Eugênio sorri, e diz que seus olhos não são apenas para mostrar a final. Ela observa que sua boca é bastante suja, e ele diz que já ouviu essa muitas vezes. Não é como seu irmão tivesse sido espancado sem reagir, pois quando meu ataque o alcançou, ele instintivamente se esquivou para trás para reduzir o dano. Isso é nada menos que incrível, considerando que ele ainda não tem experiência real. Eugênio observa que esse cara tem potencial, mas não é forte o suficiente para ser considerado um descendente de Vermute. Cian se levanta, ofegante, e chama Eugênio de covarde. Eugênio diz que eles realmente são irmãos, considerando que dizem exatamente as mesmas coisas. Ele segue em direção a ele, e observa que, se ele é um descendente da família Leonhardt, deveria admitir humildemente a derrota após perder. Cian fica constrangido, e Eugênio pensa que deveria ter se segurado um pouco, já que esta é a criança de um patriarca, eles não vão fazer algo para puni-lo, certo? É quando um homem corre para ver o que está acontecendo com um rosto severo. Eugênio nota, e percebe a falta de um leão em seu peito. Então ele provavelmente é apenas um cavaleiro contratado pela família e bem habilidoso nisso. Cian o chama pelo nome, que é Ezar, e se apressa ao seu lado observando que perdeu para uma pessoa do interior de forma humilhante. Eu perdi, disse ele. Ele o desafiou para um duelo justo e perdeu. Ezar olha para Eugênio, e se apresenta como responsável por instruir Cian. Eugênio também se apresenta e diz que é de Gidol. Ezar observa que é onde a família de Geard está,
e Eugene confirma que o homem é seu pai. Ezar exige saber o que aconteceu ali, e Eugene diz que Cian simplesmente arrumou briga com ele e também insultou seu pai. Cian nega, mas Eugene explica que Cian falou que não foi ensinado que a honra pelo seu pai e também o chamou de covarde. Todas essas insultos a ele e também ao seu pai não foram motivos suficientes para aceitar o duelo? Ezar pensa que todos esses são motivos válidos, e leva Cian embora observando que deveriam tratar seus ferimentos o mais rápido possível. Enquanto saem, Cian acena para ele, e ele faz o mesmo, sem preocupação. Alguns dias passam, e durante uma refeição farta, Na oferece a ele a informação que ele solicitou. Deacon, Hansen e Jules têm previsão de chegar amanhã ao meio-dia, enquanto Gargas e Dera planejam chegar naquela noite através de um portal de teletransporte. Eugene pensa que eles estão chegando mais rápido do que o esperado e o ritual vai começar em breve. Ele sai da sala de jantar. Ele olha para cima enquanto pensa, e se desculpa com Vermouth, pois estará interferindo nos seus descendentes a partir de agora. Então espera que ele não fique chateado com isso, mas não é como se ele quisesse se tornar um de seus descendentes. Afinal, é apenas uma maldita reencarnação. Cian é interrogado por sua mãe, a segunda esposa da família principal, a Naila. Ela olha para seu filho querendo saber o que houve. Pergunta se seu filho realmente perdeu para alguém de uma família secundária. Ezar confirma. Ela exige que Cian vá até ela. Ele se aproxima. Ela o golpeia com o leque no mesmo lugar em que ele foi atingido, e pergunta se ele realmente perdeu em um único golpe. Cian diz que ela está machucando. Ele e ela exige que ele pare de reclamar e que fique parado. E então ela pergunta a Ezar se aquele garoto realmente não treinou com mana. Ele confirma e diz que Eugene não possui nem um grama de mana em seu corpo. Ela pergunta a Cian como seu irmão perdeu, e ela explica que assim que o duelo começou, Eugênio atingiu com a lança e Cian tentou recuar, mas era tarde demais. A mãe lamenta a derrota no duelo em um único golpe. Cian, que está envergonhado, tenta dizer algo, mas é quando ela o esbofeteia com toda a sua força, e grita exigindo saber como ele perdeu um duelo na frente desses seres vise para uma criança que carece de mana. Logo seu pai voltará para o ritual, então como ela vai encará-lo, hein? Cian começa a tremer e se desculpa. A mãe diz que nada agradaria mais do que cortar a cabeça de Ezar, mas seu marido favorece. Ele deve treinar Cian mais uma vez para que ele nunca a desonre assim novamente. Com isso, ela manda levar ele dali, e ele sai junto a Ezar. Então volta para a mãe, que eventualmente se acalma. Ela olha para Ciel, e a chama, ao que Ciel responde afirmativamente. Aquele garoto Eugênio, você deve se tornar sua amiga. Então, Ciel pergunta o porquê. Ela mal pode esconder seus motivos ocultos ao pedir isso. O que ela realmente quer é dar um fim nele, mas isso não passaria despercebido pela família. Então ela comenta que como ele é forte o suficiente para derrotar seu irmão, é bom manter ele próximo, e pede a Ciel para ser amiga de Eugênio ou seja qual for o nome dele, e Ciel concorda em se tornar sua amiga, pois também tem interesse nele. Sua mãe sorri, com uma expressão maligna passando por seu rosto. No dia seguinte, 3 meninos das famílias secundárias chegaram à residência da família, Hansen, Deacon e Jules, enquanto Eugene está treinando como de costume. Na se aproxima dele com suas roupas, e observa que todos chegaram. Eugene diz que achava que eles viriam à noite, mas estão aqui antes do esperado. Na observa que o patriarca também chegou e ele precisa ir rapidamente, mas também precisa trocar de roupa. Eugene pensa que o patriarca chegou cedo. A empregada se desespera observando que ele precisa trocar de roupa. Enquanto Eugene diz que estaria atrasado se fizesse isso, então irá apenas encontrá-lo assim. Todos alinhados, esperam no portão da frente pelo patriarca, e Eugene olha ao redor. Ele avista a segunda esposa, a Naila e seus filhos, e a pessoa na frente dela é a primeira esposa, Theonis, e aquele cara de aspecto depressivo é o filho mais velho da família principal e o primeiro na linha de sucessão, Iod Leonhardt. O patriarca finalmente chega. Eles chegam montado a cavalo, Gillard Leonhardt, e junto dele, seu irmão mais novo, Gion. Gillard imediatamente vai para Iod e pergunta se suas habilidades melhoraram. Iod tenta evitar contato visual e diz que está se esforçando ao máximo, como de costume. Isso não agrada a Gillard, que passa a falar com Cian e Ciel, observando quanto cresceram desde que ele partirá. Ele também parabeniza um de seus irmãos, Guilford, por ter tido um filho, e se desculpa por não estar lá para ver tal bênção. Guilford diz que não há necessidade para tais coisas, e Gillard volta sua atenção para as crianças das famílias secundárias. Ele observa que devem ter uma refeição juntos, e lá discutirão o ritual de sucessão sanguínea.
cortando para dentro da casa. Eles já estão sentados à mesa de jantar. Eugênio avista as outras duas pessoas, Gargas e Deira. Ele pensa que essas devem ser as pessoas que vieram pelo portal com o patriarca para participar do ritual. Será que são de maior prestígio nas famílias ramificadas dos Lionhan? Ele também percebe um homem que claramente não é um Lionhan e pensa que apenas o patriarca e os participantes do ritual deveriam vir a essa refeição. Ciel também olha para ele curiosamente e pergunta a seu pai: quem é aquela pessoa? Ele diz que planejava apresentá-la em outra ocasião, mas que deveriam fazer isso agora. O homem se levanta e se apresenta como Loberian, vindo da Torre da Magia Vermelha em Arotia. Todos ficam surpresos, sem entender se o que ele diz é sério. O grande Loberian. Iod nota que ele é o mestre da Torre da Magia Vermelha, fazendo com que Eugênio cuspa sua bebida e se engasgar. Todos olham para Eugênio e Loberian pergunta se ele está bem, ao que ele responde sim. Eugênio pensa que, se ele é o mestre da Torre da Magia Vermelha, então é discípulo direto de Siena, ou melhor, o discípulo do discípulo do discípulo de Siena. Há 300 anos Siena alcançou a posição de mestre da Torre da Magia Verde na mais tenra idade na história de Arotia. Ela não apenas aprimorou todos os livros de magia em Arotia, mas também ajudou inúmeros discípulos de outras torres mágicas e até mesmo forneceu conselhos aos outros mestres de torres até os dias de hoje. O mestre da Torre da Magia Verde e Roarian ainda a consideram sua grande mestre, mas o mais surpreendente é que ele encontraria alguém relacionado à sua antiga companheira tão cedo. Gilard olha diretamente para ele. Seu nome é Eugênio, certo? Ele diz que ouviu falar dele através de Teonas e que seu filho desonrou, assim como seus pais. Sen olha para baixo envergonhado, e Eugênio diz que ele fez isso, mas não guarda rancor real contra ele. Gilard pergunta se é porque ele venceu o duelo, e Eugênio observa que seria o mesmo se ele perdesse, pois se ele não conseguisse proteger sua honra, é seu dever ao menos aceitar isso como fato. Gilard sorri e observa que ele é melhor que seu filho. Ele começa a falar com Cian. Ele observa que não está envergonhado de sua derrota, mas envergonha-se de estar envergonhado por perder e o quanto se preocupa com isso. Foi um duelo que começou por causa de seus insultos, mas ele ainda não pediu desculpas, mesmo após perder. Cian tenta dizer algo, mas Gilard o interrompe e diz que ele é Lionhan antes de tudo, e que o grande Vermute é seu ancestral. Se ele realmente é alguém de sua linhagem, deveria agir como tal e respeitar não apenas sua própria honra, mas também a honra dos outros. Cian olha para Eugênio, e com um rubor no rosto, pede desculpas. Eugênio percebe o quanto ele está se esforçando agora, mas isso não importa realmente. Gilard diz que seu pai deve ser Gerard, e ele se desculpa por não conhecê-lo diretamente. Eugênio diz que é natural que ele não o conheça, já que sua família mora em uma área muito rural. Gilard pergunta se seu pai ensinou a ele esses movimentos, e ele diz que o instruiu nos fundamentos, mas depois disso ele treinou por conta própria. Desire está surpresa por ele ter treinado sozinho, e Gargas está ainda mais surpreso por ele ter conseguido vencer Cian. Agora, Gilard observa que este ritual de sucessão será interessante desta vez, e a comida vem, trazida pelas empregadas, e é servida a todos. Garg diz que a comida pode não estar à altura de suas expectativas, mas eles devem estar com fome, então devem começar a comer. Gilard observa que a razão pela qual ele decidiu realizar esta refeição foi porque queria compartilhar alguns detalhes sobre o próximo ritual. Todos aguardam ansiosamente que ele fale. Assim que a refeição termina, ele volta ao assunto. Ele diz que a razão por ter preparado essa oportunidade de hoje é para explicar o contexto do ritual. Pode soar estranho vindo de mim e seja bastante embaraçoso admitir, mas o ritual de sucessão de sangue é simplesmente muito discriminatório. Naturalmente, é uma tradição da família principal e os filhos das famílias ramificadas não podem treinar com armas reais ou mana até depois do ritual terminar. Se o ritual ocorresse nessas condições, não haveria como uma criança de uma família ramificada vencer uma criança da família principal. Neste caso, 3 de seus filhos estarão participando. No entanto, ele acredita que é justo que ele não apenas verifique seus próprios filhos, mas também o potencial de todas as crianças que carregam o nome Lionhan. O ritual existe para provar a si mesmo que é descendente do grande Vermute, então não importa se essa pessoa é da família principal ou não. Eugênio sorri e observa que este descendente é muito mais gentil do que o próprio Vermute. Gilard observa que por causa de tudo isso pediu ajuda com este ritual,
e é por isso que Loberian está aqui. Ele se levanta, e com um movimento dos dedos, a mesa se transforma em um mapa de um labirinto. Ele diz que o ritual acontecerá aqui, e todos entrarão por uma entrada diferente, e tudo que eles têm que fazer é derrotar o monstro-chefe no meio do labirinto. Eles também terão que evitar armadilhas e derrotar quaisquer monstros que encontrarem. Naturalmente, tudo o que acontece dentro dele é apenas uma ilusão feita com magia, então é basicamente apenas um grande truque da mente, mas eles não devem vacilar, pois parecerá exatamente como a realidade. Eugene pensa que ele não está apenas convocando magia, mas também usando magia ilusionista avançada. Não é de se admirar que ele tenha conquistado a posição de mestre da torre. Heran continua e diz que se um deles conseguir derrotar o monstro-chefe, o ritual terminará e todos receberão um valor em pontos com base em seu desempenho. Um deles pergunta se está tudo bem se eles não conseguirem escapar do labirinto e ele confirma. E se eles estiverem com muito medo, podem simplesmente ficar na entrada do labirinto. Eugene pergunta o que eles ganham ao derrotar o chefe do labirinto. E Gilard sorri. Ele permitirá que eles peguem qualquer coisa que desejarem do tesouro subterrâneo da família principal. Eugene está animado agora e acha isso incrível, enquanto se afasta pensando que ainda deveria ser fácil. E seu único problema real é o que escolher do tesouro da família principal. É quando ele avista Desire e Gargis, que parecem ter estado esperando por ele, esperando por sua chegada. Gargis pergunta se ele realmente venceu contra Cian. Eugene confirma isso. E também, se terminaram de questioná-lo sobre coisas inúteis, ele vai embora. Gargis tenta impedi-lo, mas ele o ignora. Então Gargis apenas dá de ombros, sem saber o que dizer. Eugene segue para o campo de treinamento e continua praticando. Ele lança uma sequência de golpes, corte rápido Tramontina para um lado, e pro outro, e finaliza com um golpe horizontal, mas é interrompido por Deira e Gargis, que o aguardam terminar, enquanto Deira segura lanças em cada uma de suas mãos. Eugene se pergunta por que eles ainda não foram dormir, e é quando Gargis se aproxima e, após um breve segundo, tira sua camisa. Ele começa a respirar pesadamente, e a bombear todos os seus músculos, fazendo-os brilhar. Eugene se pergunta o que acabou de acontecer, e Gargis observa que ele pode tocar, mas Eugene rejeita isso instantaneamente. Gargis observa que sua família tem uma poção secreta de crescimento muscular, que acelera o crescimento muscular, sem acumular mana no corpo. E naturalmente, não há muitos efeitos colaterais. Ele pergunta, está interessado? E Eugene pergunta se ele está aqui para vender a poção. E Deira diz que há um grande efeito colateral. Se ele a consumir, começará a crescer uma barba, independentemente do gênero. Ela observa que ouviu dizer que ele usou uma lança em sua batalha com Cian. Então, por que ele está usando uma espada agora? Eugene observa que usa tanto espadas quanto lanças, fazendo Deira pensar que ele está apenas dizendo que é bom com a maioria das armas. Ela lança uma lança para ele, ao que ele pega, e ela diz que sua especialidade é a lança. Então devem lutar. Eugene pensa que seria mais fácil lidar com ela do que com o vendedor de poções. E ele também está bastante interessado em quão fortes são os filhos de alta patente das famílias do ramo. Então, ele aceita o duelo. Eles se posicionam, e Eugene pergunta o que Gargis ainda está fazendo ali. Ele observa que é o árbitro, pois, mesmo que seja apenas um simples treino, deve ser justo. Eugene acha que ele está agindo da mesma forma que Moron. Será que ele não é secretamente um descendente daquele cabeça dura? Ele observa que começarão quando ele disser começar, e Deira o instiga a fazer isso logo. Ela pensa em Eugene e observa que sua habilidade de usar tanto espadas quanto lanças deve ser uma piada ruim. Ela será aquela que mostrará que a lança não pode ser dominada tão facilmente. Gargis dá a partida e ela avança, pensando que quem ataca primeiro vence. Mas ela para subitamente, quando Eugene está emanando uma aura perigosa, e está claro que ele não tem aberturas. Ele pergunta por que ela parou tão de repente. Isso a irrita, fazendo-a atacar novamente. Eles continuam o duelo, e seus golpes colidem, enquanto ela o ataque novamente. Mas ele domina a luta, fazendo ela ficar preocupada, sem parar de atacar. E ele pensa que, considerando a falta de mana em seu corpo, ela é realmente boa, e ainda é bastante jovem. Então, as possibilidades são infinitas, mas, em seu estado atual, ela não é páreo para ele. Ele continua bloqueando, e observa que ela não o acertou uma única vez. Ela exige que ele cale a boca. Ela pensa que, se ele acha que pode bloquear todos os seus ataques sem esquivar, isso lhe custará caro. Ela dispara, e avança novamente. Eles continuam trocando golpes, até que ela salta,
se posiciona atrás dele e prepara um poderoso golpe, pensando que ele não será capaz de bloquear este. Eugênio levanta o pé e pega a lança com ele, fazendo Deira tentar desesperadamente recuperá-la. Mas este duelo já terminou. Eugênio e Leonhardt venceu. Mais tarde naquela noite, Gargiz acorda Eugênio, notando que deveriam trabalhar juntos. Eugênio se pergunta onde ele mora para acordar alguém assim, e Gargiz diz que só queria ouvir sua resposta. Eugênio observa que ouviu os detalhes do ritual antes. Eles estão vindo de entradas diferentes. Então como eles devem fazer isso em primeiro lugar? Gargiz observa que eles acabarão no mesmo lugar, o centro do labirinto, onde o monstro-chefe se encontra. Os gêmeos da família principal também provavelmente trabalharão juntos. Eugênio pergunta se o que ele está sugerindo é que eles derrotem o monstro-chefe juntos, e ele confirma isso. Eugênio diz que provavelmente pode fazer isso sozinho de qualquer maneira. E Deira, que estava apoiada na parede o tempo todo, diz que ele está cheio de si, mas ainda assim não pode negar sua força. E se ele os ajudasse, eles certamente derrotariam o monstro-chefe sem dificuldades reais. Ele pergunta por que eles estão tão desesperados para derrotar aquela coisa, e ela diz que neste ritual, onde as famílias principal e secundária participam, alguém de uma família secundária nunca venceu. No entanto, eles têm essa possibilidade agora, pois podem trabalhar juntos. Ele não quer derrotar a família principal pelo menos uma vez? E Eugênio pensa sobre a proposta. A Ciana corta para a mãe dos irmãos Cian e Ciel. Ela olha pela janela, pensa que há uma chance de um mestre da Torre Vermelha, provavelmente está interessado em Iod, pois desde jovem ele sempre gostou mais de magia do que de luta com espadas, e por isso mostrou aptidão para as artes mágicas. Se Iod se tornar discípulo de Rian, ele terá que deixar a residência da família. Então Iod basicamente desistirá de ser o sucessor, abrindo espaços para seus filhos. O único problema real que ela tem agora é com o ritual, já que seus filhos sempre serão chamados de filhos de uma concubina. Eles só conseguiram estabelecer sua posição porque ela não permitiu que isso os derrubasse. Mas pensar que seu filho perderia para uma criança de uma mera família secundária. Ela preferiria que Eugênio limpasse o labirinto o mais rápido possível. A família principal seria envergonhada e a derrota de Cian seria encoberta. 4 dias depois, o ritual de sucessão está prestes a começar e todos estão reunidos. Loberian prepara algumas magias e dá a cada um deles uma esfera azul. Ele observa que primeiro eles criarão suas armas. Então todos devem tentar moldar a luz na arma que desejam, e a luz criará a arma correspondente. Todos começam a fazer isso, com Ciel sendo a primeira a ter sucesso e criar um florete. Ela fica impressiona, e começa a testá-lo, e pergunta o que aconteceria se ele quebrasse. Roberanes diz que tanto a espada quanto o labirinto são criados com magia, então a espada que ela tem agora não pode quebrar no labirinto. Ela pergunta se pode fazer algo como um animal em vez de uma espada, e ele observa que ela poderia fazer um boneco ou um golem, mas nunca um ser vivo. Iod pergunta por que eles não podem, e ele observa que é considerada uma magia tabu. Dar vida a outro ser é algo bonito e é um poder que apenas os seres vivos têm. Iod fica bastante surpresa com sua resposta, e Gargiz tem sucesso em criar sua arma, uma espada gigante. Ele observa que é como a grande espada que ele usa em casa, mas mais real e menos leve. Deira se pergunta quem perguntou, e finalmente consegue fazer sua arma, uma lança. Todos também terminam de criar suas armas, com a maioria sendo espadas. Até mesmo os figurantes. Deve ter acabado a criatividade. Eugênio, no entanto, também cria um escudo. E é então que Ciel pergunta o que ele fará se eles se encontrarem no labirinto. Talvez ela lute com ele. Eugênio pergunta ao patriarca se lutar é permitido, e ele confirma, pois fazia parte do ritual em primeiro lugar. No entanto, bom julgamento e cooperação também são muito importantes, já que são uma família que todos têm o mesmo nome. Ciel olha para Eugênio e pensa sobre ser uma família e começa a sorrir, que está extremamente assustado com isso. Com isso feito, Loberian também lhes dá alguns colares, e observa que estão conectados às suas mentes. Se eles ficarem angustiados no labirinto, o colar reagirá, e quando isso acontecer, ele considerará uma situação perigosa e intervirá. Eugênio observa que é apenas uma ferramenta de segurança para evitar acidentes. Robertin também diz que se eles quiserem sair, podem apenas tocar no colar e pedir ajuda. Com tudo preparado, eles podem agora entrar no labirinto. Eles entrarão pela mesma entrada, mas serão divididos no momento em que entrarem. Todos se dirigem para o portão, e Ciel deseja boa sorte a Eugênio, que faz o mesmo relutantemente. Ele entra correndo, e se encontra em um corredor. Ele pensa que passou por algo assim em sua vida passada, com seus antigos companheiros.
Ele pensa que o teto está bloqueado seu alcance com a espada. Ele dá um golpe com sua espada, e observa que esse espaço é bem apertado. Então será difícil usar uma arma com alcance longo. E é exatamente por isso que ele escolheu uma espada e um escudo. Como é um labirinto feito para crianças, a dificuldade não deve ser elevada. Então ele parte para começar a disputa. Alguns pequenos slimes atacam um participante, e ele começa a balançar a espada para todos os lados. Depois de ficar preso no chão, ele pede desesperadamente por ajuda, e Hera aparece atrás dele, teleportando ambos para fora do labirinto. Uma hora após o início do ritual de sucessão, 3 já haviam falhado. Gilard os olha com certa decepção nos olhos, e observa que eles deveriam descansar. Decepcionados, eles seguram o choro. Ele se senta com Loberian, e observam como todos estão se saindo, especialmente Gargis, que balança sua grande espada gigante, com todas as suas forças para cima dos monstros, e frequentemente fica preso. Mas devido à sua grande força, ele supera esses problemas, e ainda consegue causar danos pesados, cortando os monstros, que explodem em partículas de luz. Gilard observa que seus movimentos são um pouco desajeitados, mas ele está se saindo bem, pois não está tendo dificuldades com os monstros que enfrenta. Ele olha para Deira, que começa a lutar contra alguns slimes. Ela se desvia, e parte para o ataque. E quando ela finalmente ataca um, ele observa que armas afiadas não fazem muito contra slimes. Então ela precisa encontrar uma oportunidade e escapar, pois eles são muitos. Gilard pensa que ela é rápida e intuitiva, priorizando sair do labirinto mais do que enfrentar monstros. Ele olha para Cian, que avista algumas armadilhas, e pensa que sua mãe já lhes deu mapas para vários labirintos antes do ritual, e também os tipos de armadilhas que provavelmente seriam colocadas. Ele pega uma pedra e a joga na frente, fazendo muitas flechas saírem da parede. Gilard observa que ele é cuidadoso e usa isso para evitar armadilhas, o que não é nada mal. Ele olha para Ciel, que está agora lutando contra um Goblin. O Goblin ataca, mas ela esquiva habilmente, e ataca quando tem chance, e acerta um golpe direto no monstro, transformando em partículas de luz. Ela começa a se dirigir para o Ciantro novamente, mas se vê em um beco sem saída e decide retornar para o caminho anterior. Gilard observa que ela é flexível e sensata em seu pensamento, mas ainda é infantil. Ele passa para Iode, que é confrontado por um Goblin, mas em vez de ficar assustado, ele está maravilhado com o que a magia pode fazer. O Goblin finalmente ataca, e depois de alguns bloqueios, ele consegue cortá-lo, eliminando o inimigo. Ainda maravilhado com o que a magia pode realmente ser, Loberian olha mais de perto e nota que Iode parece bastante interessado em magia. Gilard diz que ele ama magia desde criança e costumava ser ensinado por um mago da capital que convidaram, mas ele desistiu no meio do caminho. Roberton pergunta o porquê, e Gilard nota que ele desistiu por causa dessa dura realidade, pois decidiu se tornar o patriarca por desejo de sua mãe, e a magia não se prova uma vantagem ao competir pela sucessão. Roberton observa que a magia é uma jornada difícil, apesar de suas inúmeras possibilidades, e Gilard diz que deseja que ele realmente embarque nessa jornada, se ainda tiver paixão pelas artes mágicas. Ele não poderá recusar uma posição como discípulo do mestre da Torre de Magia Vermelha. Loberian diz que não pode dar uma resposta direta ainda, mas o levará junto porque o conhece. No entanto, se ele não for adequado, não poderá se tornar seu discípulo. Gilard concorda, pois não tinha intenção de forçar isso sobre ele e apenas queria apostar nos sonhos de Iode. Além disso, Iode respeita mais Siena, a sábia, do que Vermouth, seu próprio ancestral. Loberian observa que ele era o mesmo, já que preferia as histórias de Siena às aventuras de Vermouth. Siena sempre encontrava soluções surpreendentes quando seus camaradas estavam em perigo. Gilard sabe que também leu essa história quando criança e, sinceramente, nem Vermouth nem Siena eram seus favoritos. Loberian pergunta quem é, mas antes que Gilard possa responder, sua atenção é capturada pelo que Eugene está fazendo, lutando contra um troll gigante. O troll tenta esmagar Eugene no chão, mas ele bloqueia com seu escudo, desviando o ataque, permitindo-lhe atacar em vários pontos, e com uma velocidade incrível. Ambos observam isso com surpresa, e Gilard acha isso nada menos que incrível. Eugene derruba o troll, e Gilard observa que este é Eugene Leonard. O troll explode em pedaços dourados, e Gilard nota que ele é bastante incrível para um garoto de 13 anos, que ele duvida que tenha lutado contra um troll real antes.
Ele nem estava com medo e também conseguiu derrotar o Troll de forma limpa e confiante. Loberia observa que os Trolls não foram colocados para as crianças lutarem, mas mais como armadilhas que eles tinham que evitar, então ele está igualmente surpreso. Gilard nota que ele ainda é jovem, mas seu talento é excepcional. Loberian diz que ele já sabe que chamam esses tipos de crianças de gênios, como o próprio Vermont. Gargis também começa a lutar contra um Troll, bloqueando um de seus ataques, sendo lançada para trás, mas se encontra machucado e provavelmente no fim de suas forças. Mas ele grita para conseguir força e avançar. Ele dispara em direção ao monstro, e com uma esquiva ágil, consegue cortar os Trolls e arrancar um de seus pés, dando-lhe a oportunidade de encerrar a luta, e ele finaliza com um golpe ao seu peito, finalizando o monstro. Assim que confirma sua vitória, ele ruge como uma besta, antes que o Troll desapareça e ele caia, e ele não consegue acreditar. Seus músculos que tanto se orgulha ficaram dessa forma. Ele tenta continuar, mas cai no chão e pensa que os Trolls são realmente fortes. Cian também se vê perto de um Troll, e pensa que de forma alguma esse é um monstro que eles devem derrotar. Então, com a pedra que pegou, ele a arremessa, tentando distrair o Troll, e encontra a oportunidade de fugir antes que ele perceba qualquer coisa. É quando Ciel o encontra, surpreendendo Cian, e ela comenta que eles começaram em pontos totalmente diferentes, mas ainda conseguiram se encontrar, e ele diz que isso é ótimo, pois agora ela pode segui-lo e não se perder, ao que ela concorda. E Caine pensa que, desde que foi humilhado na frente de sua irmã por aquele bastardo, ele deve aproveitar essa chance para recuperar sua reputação danificada. Ciel observa que, como é um calabouço, qualquer tipo de monstro pode aparecer. Cian diz que ela está correta, mas por que perguntar algo assim? Ciel pergunta se fantasmas estão incluídos, e Cian fica um pouco tenso com a voz trêmula. Ele pergunta se ela tem medo de fantasmas, e se ela tem, ela não deve se preocupar, pois ele a protegerá. É quando ele vira e Desire aparece com muito sangue. Ele começa a gritar incontrolavelmente, e ela faz o mesmo enquanto Ciel apenas observa. Caine nota Daisy e exige saber por que ela o assustou. Ela diz que foi ele quem a assustou com seus gritos, e ele pergunta por que ela está com tanto sangue. Ela nota que é de uma armadilha, e pensa que o embuste foi um fracasso, então ela precisa recuar. Ciel sabe que ela está fugindo, e Cain pensa que mostrou seu lado feio para Ciel novamente. Então, naturalmente, ele não pode perdoar Deira. Ele grita que devem ir atrás dela, e eles o fazem, fazendo Desire pensar que não conseguirá vencer um 2 contra 1, e também se perguntando onde está Gargis. Mas, agora Gargis está indisponível. De repente mais uma armadilha se ativa debaixo dela, mas ela se recompõe, e encontra o equilíbrio conseguindo atravessar para o outro lado. Ela continua correndo, e Cian se pergunta se precisam pegar outro caminho por causa desse buraco, mas ele não pode se deixar ser humilhado na frente de Ciel ainda mais. Ele ia guardar sua mana para o chefe, mas agora que não há outra escolha, ele terá que usá-la, para tentar chegar ao outro lado. Salta com todas as forças. Ele faz isso e mal consegue atravessar. Ele oferece a mão para Ciel, e nota que a pegará, mas ela também pode usar mana, e ela atravessa bem. Sem jeito comenta que isso é de se esperar de sua irmã, e então, os três chegaram ao centro do labirinto, onde o chefe está, e ficam tensos perante ele, se perguntando se este é chefe. Eugene pergunta por que os três vieram juntos, e Cian pergunta o que está fazendo aqui. Eugene nota que estava apenas esperando, curioso para ver quem chegaria aqui primeiro.